Nesse momento, nós teremos uma mesa redonda com cases de produtores rurais que já estão utilizando estas ferramentas tão importantes de irrigação em suas lavouras. Convidamos para compor a mesa os produtores rurais Evandro Zanoni, o Délcio Lázari, Leandro Munareto Granella e Lisandro Weber. A mediação fica por conta do nosso presidente, Luiz Carlos Silva. Pode ser, presidente? Pode ser sim, Elaine. Muito obrigado por ceder esse momento. Imagina. Faz favor, faz favor. Vamos chegando aí, chegando aí. Não vou ficar ali, não, vou ficar aí. Daí, bem, pessoal, a gente agradece as pessoas que ficaram aí até agora. A gente sabe que é um pouquinho cansativo, mas é um momento importante. Nós temos aqui na nossa região alguns produtores, enfim, que têm o sistema de irrigação implantado, e nós temos que valorizar um pouquinho, porque afinal de contas é uma tecnologia, ela está chegando aí, já está há tempo, mas enfim, está se viabilizando. Então nós queremos ouvir um pouquinho da experiência de cada um dos senhores, né? Essa é a ideia, já conversamos, e para trazer o que aconteceu nessa caminhada toda com relação à irrigação. Então eu não vou, sem muitas delongas, quem começa aí com essa... Não, está ali o telefone, eu quero começar na ponta lá. Leandro, vamos lá. Pessoal, mais um pouquinho a gente vai dando um encaminhamento no nosso evento aí, faz favor. Então tá, boa tarde aos interessados, que devem ter ficado aí, porque realmente tem interesse no assunto. Mas vamos lá, o Luiz pediu que a gente colocasse alguma coisa da nossa experiência como produtor, né? E não somos palestrantes, mas produtores rurais. Então, para quem não me conhece, sou Leandro Granella, eu sou engenheiro agrônomo, tenho um escritório de assessoria e também produtor rural, né? Então, nessa caminhada aí, que já se vão uns bons anos, nós enfrentamos algumas estiagens severas, vamos dizer que a cada 14, 15 anos, bastante severas, e nesse meio dos 14, 15 anos aí, algumas que nos roubam 25%, 30%, e vamos indo assim. Então a gente procurou, nessa caminhada de produtor rural, sempre mitigar esses riscos com os manejos que já foram colocados aí, né? E a gente vem sempre com essa questão da irrigação na cabeça e ficava na cabeça, né? Então a gente foi amadurecendo a ideia e eu sou um irrigante novo ainda no processo, eu comecei há 3 safras atrás, né? Então bastante desconfiado, porque é um investimento, e a gente faz bastante investimento na agricultura, quem é produtor sabe, máquinas mas a gente sempre pensa que no solo, né, para começar, eu acho que a base tem que ser boa, e também na questão de água, né? Então, como é que eu comecei? Eu já tinha um açude aí de vários anos, e a luz passava perto, e botei um pequeno pivô ali de 15 hectares para começar a minha vida de irrigante, né? E aí, outros colegas até, agrônomos, amigos, começaram na mesma época, um produtor maior e um semelhante ao meu, que é médio porte, e já enfrentei um problema na implantação. O que é? Esse meu colega era cliente de uma empresa, da Creral, não tem por que não dizer. Beleza, solicitou e tal, e 2 meses a luz estava ligada. E eu, cliente da RGE, demorou 9 meses para ligar a luz, né? E daí ninguém esperava de sã consciência isso. Aí o que aconteceu? Para irrigar um pouquinho da soja, para girar o pivô e começar a aprender alguma coisa, né? Tive que contratar um gerador. Então a minha primeira experiência foi de mata-mata ali, o que eu gastei. E, então já aprendi uma coisa e já estou repassando até para alguns clientes do escritório. Ó, quer começar a irrigação? Primeiro vai ver se tu tem energia, além da água, obviamente, né? E daí, me ligaram a luz, eu acho que foi no Natal, mais ou menos, de presente de Natal, eu tinha energia, ao menos. Já tinha o pivô, mas não tinha energia, tinha água. E aí começou alguma notícia boa, daí eu plantei um milho precoce e plantei feijão.
E daí, pela primeira vez na minha vida, eu fiz uma segunda safra, e a segunda safra foi bastante rentável. A safrinha de feijão, na irrigação, nós tradicionalmente temos o mês de março um pouco seco, e o pivô, vamos dizer que no primeiro ano, com aquele pouco a mais de milho que eu colhi, com a safra boa de feijão, a safrinha boa, ele pagou a prestação e sobrou dinheiro. Então já foi um bom começo. Aí no segundo ano, o mesmo esquema, o milho foi bem e o feijão surpreendeu, porque eu colhi uma safra normal numa safrinha. 2 anos atrás, foi um ano seco, com temperatura noturna baixa, então tu molhava bem na medida. Para ter uma ideia, fiz só 2 tratamentos de fungicida no feijão e colhi 50 sacos por hectare na safrinha. E o preço estava bom, e daí sobrou um bom dinheiro no feijão, isso sim. Aí resolvi construir um novo açude maior, vi que o negócio se pagava, que eu não ia ter prejuízo. Aí construí um açude e comprei mais um pivô de 35 hectares. E daí já fui eu lá para os meus 50 hectares de irrigação, né? E daí aconteceu uma coisa muito interessante. Eu ia plantar um milho normal, aí não hiper precoce, eu ia plantar milho precoce, não fazer 2 safras. Aí é uma coisa que eu aprendi também, nem sempre fazer 2 safras é mais vantajoso que fazer uma bem feita, né? Então, tudo depende de uma série de coisas que nós podemos conversar. A gente até formou um pequeno grupo no sindicato, inicialmente com 3 produtores, o nosso clube de irrigação, né? E daí a gente começou a conversar, fez alguns experimentos nas lavouras dos outros colegas, os 3 agrônomos até, e fomos trocando algumas ideias. E aí o pessoal da Corteva, com a marca Pioneer, me procurou para fazer uma lavoura de semente, né? Que o Lisandro, pelo que eu sei, já é cooperado deles há um bom tempo. E daí eu coloquei nesse pivô novo uma área de semente. Daí eu aprendi mais ainda do que irrigar, né? E acertamos o ano, né? Então eu fiz a lavoura de semente para a Pioneer, já foi colhida, eu tive um ótimo resultado. E não vou esconder de ninguém que o pivô se pagou integralmente no primeiro ano pelo excelente resultado. Então, num troço que eu financei para 10 anos, no primeiro ano pagou integral, certo? Então foi uma grata surpresa. Eu nunca achei que ia ganhar tanto dinheiro em tão pouco pedaço de terra, e foi bom, foi bom. É claro, óbvio que eu não paguei o financiamento, mas eu capitalizei o negócio num ano difícil, que a gente teve perda na soja, eu tive uma lavoura de sequeiro de milho que eu tive que encaminhar seguro, e então essa lavoura salvou o ano, né? Então eu planto uns 300 hectares para menos de 10% da área, em 10% da área me salvou o ano. Então foi positivo. E agora, foi outra coisa positiva, eu resolvi fazer um açude bem maior que eu precisava, daí já vamos ampliar a irrigação para o próximo ano, mais um pivô. E aí eu acho que eu vou parar, vou deixar para os netos fazer o resto, porque não vou. Mas está valendo a pena, sabe? Até porque eu não tenho topografia e água, aí eu teria que construir outro açude. Outra coisa, a tal da energia é complicada, então eu lidei com essa empresa de energia uma vez só, não pretendo lidar outra vez na minha vida. Então eu não precisei mexer, eu só construí uma nova linha de transmissão para esse novo açude, e o transformador foi o mesmo. Eu fiquei até nos 300 kVA, que é aquela bandeira branca de irrigação também, que é um pouco mais simples, não tem que contratar a demanda. E se eu ainda, na minha carreira de produtor, me encorajar, talvez até parta para alguma coisa, mas aí tem a questão de topografia, aí teria que ser um outro estudo bem mais complexo, né? Então, de modo geral, eu tentei resumir, mas eu estou feliz no que eu me lancei. Até uma brincadeira que nós fizemos no nosso grupo. Mas e se nós um ano não precisar ligar os pivôs, né, e chover bem, daí não valeu a pena. Não, mas daí nós pagamos com o resto da lavoura, né? Então, assim, é tudo que a gente quer, né? Não ligar os pivôs. Mas só que isso é uma utopia. Vira e mexe, né? E esse ano eu irriguei pela primeira vez soja, né? Aquele pivô menor que eu fiz 2 anos de milho, daí botei soja esse ano. Se pagou, não dá o lucro que dá milho e feijão, mas se pagou e sobrou dinheiro. Então, a ideia é ter uma certa estabilidade. Eu fiz a conta assim, ó. Claro que eu não vou ter a sorte de dar um tiro na lua, que nesse ano aí,
e fui muito bem com aquela questão da semente aí, que deu tudo certo. Mas, ao menos, eu penso assim, com mais esse próximo pivô, eu vou ter 20% da minha área irrigada. E eu com esses 20%, ao menos eu vou dormir tranquilo, que, tipo assim, manter o meu negócio funcionando, o salário dos meus empregados em dia, as prestações mínimas dos meus investimentos, sabe? Eu penso que espero não precisar mais prorrogar a dívida na minha vida, que é a coisa que eu já fiz, já andei atrás da máquina, e a gente perde sono e se desgasta com esse tipo de coisa. Então, eu sei que ninguém tem condições de irrigar toda a propriedade, porque não tem topografia nem água para isso. Mas com a minha experiência, eu diria assim, se o cara puder fazer numa parte, e só preservar a saúde dele e ter menos preocupação, já valeu a pena, fora a questão financeira, né? Então, a minha experiência, por enquanto, é positiva, né? Vai ter anos que nós não vamos precisar ir ligar os pivôs, e daí vai ser um ano melhor ainda, né? Porque nós não vamos ter nem o custo da luz e vamos colher bem, né? Então, acho que é isso aí. Como médio produtor, como engenheiro agrônomo, acho que posso relatar algumas outras curiosidades, o pessoal pode fazer perguntas. Então, esse é o meu case. Tá, ok. Obrigado, Leandro. É bom que tu salientou ali que tu pagou nesse ano em função da produção de semente, né? Ok, é isso. Eu acho que vamos seguir. Lisandro, se me permitem, eu deixaria você como é o maior irrigante por último, pode ser? Aí nós passamos ali para o nosso amigo Zanoni. Depois para o Delcio, daí tu faz um fechamento ali, ok? Obrigado, Leandro. Zanoni. Boa tarde a todos, então. Eu sou Evandro Zanoni, pequeno agricultor. A gente tem uma área de 30 hectares que trabalha com a produção de grãos. 7 hectares são irrigados, é o primeiro ano que a gente fez. E já agora, para esse ano, a gente está querendo fazer mais um pedaço. Eu tive sobra de água na minha propriedade, apesar de ter sido um ano bem seco. Então, a gente vai botar mais uma área esse ano. E eu trabalho também com hortigranjeiros, também com estufa, com irrigação por gotejamento há 14 anos já. Falando um pouco da minha propriedade, do meu projeto lá, a gente tem 1 hectare de água lá de açudes, né, dividido em 6 açudes. A gente tentou aproveitar todas as vertentes que tinha lá, puxar o açude para todos os tamanhos possíveis e tal. E a gente fez a captação no último de baixo e esses de cima, dos lados ali, passam água para aquele da captação. A gente fez vários projetos lá, procurando o melhor. Fizemos 4 projetos, estudamos todos eles lá, até se decidir por um que a gente julgou ser o melhor, né? Uma bomba que nós ocupamos lá precisou ser de 30 HP, canhão do tamanho médio grande, o KL 2500, canos de 100 milímetros enterrados, os pontos de subida de 75, distância de 36 metros cada um, para facilitar na hora do plantio, pulverização e colheita e tal, porque outros projetos a gente usaria mais pontos, mais subidas, né, para ir lá conectar o canhão de irrigação, acabava virando até uma tranqueira, né? Então a gente optou por esse aqui por ser maior, precisou de uma bomba maior, precisamos mudar a rede de luz, que era bifásica, ela não era suficiente para tocar essa bomba, mudamos para trifásica, e daí entra o problema, né, Granella, né? Demora e o gasto e tal, né? Precisa uma fiação toda conjugada de acordo, né? Desde do transformador, a rede secundária que vai até no açude, tudo de acordo ali, então isso custou caro, né? Mas tem o benefício que ainda é a energia mais barata que tem, né? Nós fizemos todo esse ciclo, gastamos menos de R$700 com essa bomba, é uma bomba projetada própria, né? Menos de R$700 para o ciclo inteiro, né? Para conseguir fazer. Então eu chamo a atenção para o pessoal aí que, sei lá, na minha opinião, aí não vai muito atrás de motor a diesel, aí gastando 5 ou 6 litros de diesel por hora. Aí. A gente ficava o dia inteiro com essa bomba ligada, aí 12 horas por dia, eu irrigava de dia, né? Eu não sou pivô, sou canhão, então não, vocês ficam a noite inteira ligado lá, eu tenho que trocar cada hora e meia, trocar os pontos lá, não tem como passar a noite acordado, né? Então, chama atenção, vai por mais complicado que seja a rede elétrica, aí não vá com motor a diesel aí que não é bom.
Então, falando um pouco do nosso projeto, ele foi assim, né? A gente financiou isso para pagar em 10 anos, tivemos também sempre o acompanhamento da Emater, avaliando os projetos, acompanhando a irrigação, fizemos tarde de campo lá em casa também. O que levou a gente a fazer essa irrigação é tentar otimizar mais o que a gente já tem, né? Arrendamentos hoje não está mais barato, comprar áreas não é fácil, então a gente procura explorar melhor o que tem, né? Tirar mais rentabilidade numa mesma área. O manejo mais complicado, no meu caso, ali é essa troca dos canhões ali, né? A gente levava 1h30 para lançar 20 milímetros e tem que fazer a substituição e botar no pedaço a seguir, e assim vai, né? O vento atrapalha um pouco, porque é uma água que é lançada longe, né? Uma distância de 36 metros, então o vento atrapalha quando ele gira contra, né? Foi colocado milho nesse primeiro ano, a variedade de Calbi 230, que é um hiper precoce, porque a gente queria fazer a safrinha depois. Foi colocada uma população de 92 mil plantas por hectare. Colocamos uma adubação de 500 quilos por hectare, uma fórmula de 10, 30, 15, 500 quilos de ureia em 2 vezes. Nos primeiros 66 dias não precisou irrigar, choveu bem. Tivemos 464 milímetros de chuva, né, nesses primeiros 66 dias. E justamente quando chegou a hora do pendoamento, que mais precisa, desapareceu, né? Daí a gente teve que entrar com tudo, foi ali que fez a diferença, né? Eu larguei mais 200 milímetros em 10 vezes, 10 irrigadas, né? Tivemos 117 milímetros de chuva também, depois do pendão, que ela veio em 6 vezes, né? Então a gente irrigou, veio a chuva, parou 2, 3 dias até que tinha umidade no solo, não deixamos a umidade sumir nunca, né? E entre a chuva e irrigando a gente foi fazendo. E ao total aí nós tivemos 771 milímetros de chuva, de água ao todo, entre chuva e o que foi irrigado. A produção foi de 210 sacas por hectare, já limpo e seco. E atualmente agora está com a safrinha de feijão lá, com 70 e poucos dias aí já está em andamento. E valeu a pena. Quem puder, aí, eu acho que todo mundo tem uma quantia de água aí na sua propriedade. Talvez quem pode para 10 hectares faz, quem tem para 20 faz, quem tem para 50, quem tem para um pedaço de uma pastagem, gado de leite. Acho que todo mundo tem condições de aproveitar aí um pouco de água, aí, seja para 1 hectare, vai uma questão de pensar com calma. Eu acho que seria isso, o meu depoimento é que vale a pena, né? Muito obrigado. Valeu, Zanoni, muito obrigado. 100%, vamos lá, e o nosso amigo, companheiro do Sindicato Rural, Délcio Lázari, por favor. Boa tarde, pessoal. Eu sou Délcio Luiz Lázari, moro aqui na comunidade do quilômetro 8. Bota um pouquinho mais próximo. Isso. Coloquei o pivô há 5 anos, em 2017. Primeiro ano a gente plantou milho, colhemos 250 sacos por hectare, embaixo do pivô. Fora do pivô nós colhemos 150, uma diferença de 100 sacos por hectare. Próximo ano nós tentamos aumentar a adubação e a população também. Não sei se a variedade não se adaptou, nós colhemos 230 sacos por hectare. E fora do pivô, 130. Deu 100 sacos de diferença de novo. No terceiro ano, plantei soja. Daí, plantamos soja, foi 2019 e 20, que deu uma estiagem. Foi colhido 95 sacos de soja por hectare. E 2020 e 2021, plantemos milho de novo. Mas daí diminuímos a população e conseguimos chegar a 240 sacos por hectare. Então, fora do pivô ficou em 150, deu 90 sacos de diferença. E eu acho que essa é a diferença que a gente precisa incrementar na lavoura, porque fizemos tudo igual, fora e dentro do pivô, né? E deu 300 sacos praticamente em 3 safras. Hoje, se tu vai colocar em 300 sacos em 3 safras, a R$80, são 24 mil. Eu gastei 16 para implantar o pivô, né? E tem mais um incremento de 32 sacos de soja no ano que eu plantei soja. Então,
eu acho que para gente que tem pouca terra, a irrigação é bem importante, porque aumenta bastante a renda e tal, né? E tem que falar sobre a energia e as licenças também, né? Que essas são as mais demoradas. Se você tem interesse em colocar, o ano que vem a irrigação começa agora, né? Então, é isso e muito obrigado. Valeu, Adelcio. Adelcio, obrigado. Então, vamos lá, Lisandro. Bom, boa tarde a todos. Sou Lisandro Weber, sou da Sementes Weber aqui de Coxilha. É um prazer estar aqui em Getúlio Vargas, porque a origem da minha família é daqui de Getúlio Vargas, né? Tanto meu pai como minha mãe saíram daqui de Getúlio Vargas. Então, é um prazer estar aqui. Bom, a nossa jornada na irrigação começou em 2017, né? Mas a decisão para o investimento em irrigação começou lá em 2010, 2011, quando a gente percebeu que o valor das terras aqui estava cada vez mais elevados, e a gente decidiu por não comprar mais terras, mas agregar valor na terra que a gente tem. Então, na época ali em 2012, a gente construiu uma nova unidade de sementes. Então, naquela época, a gente fez uma parceria com a Pioneer, hoje Corteva. Então, a gente fez uma unidade de produção exclusiva de semente de soja para eles. Então, hoje, toda a nossa soja e mais 5 cooperantes produzem semente de soja para a Corteva. Depois, em 2014, a gente começou a produzir a semente básica de trigo da UR, né? Então, aí a gente começou naquela finalidade de agregar valor em cima da produção, agregar valor em cima de cada hectare que a gente produz. E nessa parceria com a Corteva, veio em 2015, 2016, as primeiras conversas para produzir semente de milho em pivô, porque eles só produziam até então na região ali de Cruz Alta, Santa Rosa, e eles começaram a vir para a nossa região. Então, a gente estudou, viu a viabilidade. E também eu mudei o meu pensamento, porque no começo eu dizia que a nossa região aqui toda não tinha necessidade porque era uma seca, que nem falasse, a cada 15 anos, né? Então eu achava que não pagava o investimento. Mas eu comecei a pensar num outro formato, né? Eu pensei assim, se eu estou agregando valor na minha produção, por que eu vou pagar seguro para uma seguradora? Também não vou utilizar, se chover bem, não vou utilizar. Mas se eu pensar no pivô como um seguro para a minha produção, para a minha renda, eu sei que quando eu precisar, esse seguro vai estar lá, o investimento vai ser uma vez só, né? Então, eu comecei a pensar nesse aspecto, o pivô como seguro e aumento de renda por hectare. Então, em 2017, a gente colocou 3 pivôs, né? Colocou 3 pivôs e de imediato começou em 2 pivôs produção de semente de milho para a Pioneer. Então eu já vi que a rentabilidade, foram anos bons de chuva, não irrigamos tanto, né? Mas sempre a rentabilidade no milho, no pivô, foi maior que a rentabilidade do milho sequeiro. E agora, em 2020, a gente colocou mais 2 pivôs também, porque a demanda da Pioneer está nos solicitando cada ano mais área. Hoje, se não me engano, eles estão precisando aqui no estado em torno de 10 mil hectares de produção de semente de milho. Estão com dificuldade, né, de conseguir pivô para fomentar a área deles. Então, acho que é uma demanda que está aí disponível para quem quiser. Então, e eu vejo assim que todos os pivôs que a gente colocou de 2017 para cá, eu digo que todos já se pagaram, embora o financiamento são de 10 anos também, mas todos já se pagaram pela rentabilidade que está tendo. Inclusive, os pivôs agora que eu coloquei em 2020, digamos assim, do equipamento, vou falar em valor do equipamento, sem falar rede elétrica, né, toda a infraestrutura de terraplanagem que precisou, mas do equipamento que custou na época, 2 anos atrás, em torno de 10 mil reais, só nessa safra, para ter uma ideia, a minha rentabilidade, meu faturamento no milho pivô foi de 20 mil reais a mais do que no milho sequeiro. Né? No milho sequeiro eu produzi uma média
370 hectares de milho sequeiro, nós produzimos uma média de 50 sacos por hectare. Tivemos áreas de 78, tivemos áreas de 35. Né? Então, a diferença é gigante, né? Nesses anos de seca grave, como foi esse ano. Então, e outro número que eu posso sugerir de cálculo, assim, né? Como eu falei do preço do valor da terra, né? Tem um cálculo que eu faço e mentalizo. Por exemplo, vamos botar a terra num valor barato, que na nossa região é muito mais caro, né? Mas vamos dizer que um custo de um hectare de terra aqui na nossa região, barato, de 900 sacos. Se nós disponibilizarmos da nossa produção 30 sacos por hectare por ano para pagar essa terra, né, nós precisamos 30 anos nesses 30 sacos. E com 5 anos de 30 sacos por hectare, a gente paga a irrigação. E tu tem um seguro, uma tranquilidade de produção, digamos, por mais 25 anos. Então, eu acho que são maneiras de visualizar cada negócio da gente, né? Então, eu acho que eu sou da opinião que tu tem que aumentar a rentabilidade no teu hectare, tem que aumentar a produção, tem que garantir aquela produção, né? E então, falei muito dos pontos bons e das benesses que tem na irrigação, mas também tem o lado, né, Leandro, das dificuldades. Eu acho que eu estou ganhando do Leandro aqui, porque esse pivô de 2020, para vocês terem uma ideia, eu tenho dos 2 pivôs na mesma área, porém, existe uma tal de linha imaginária no meio da minha área, um pivô teve que ser Coprel e o outro RGE. Eu iniciei a obra dos pivôs em agosto de 2020, daí não teve jeito de solucionar a energia elétrica, eu comprei um gerador, 2020 para 2021 funcionou a base de gerador, a Coprel eu consegui, teve que fazer uma extensão grande de linha pública da Coprel lá, então demorou. A Coprel eu consegui ligar a energia agora em novembro, tive que fazer boa parte, ainda que não precisou irrigar tanto até novembro, mas até novembro eu tive que continuar no gerador nesse pivô da Coprel, em novembro ligou a Coprel. E o pivô continuou no outro, o gerador continuou no pivô da RGE, que pertence na linha da RGE, porque a Coprel não exigiu a outorga da água. A RGE exigiu a outorga da água para me ligar a energia na tarifa de irrigante. Ela só ligaria a luz antes se eu fosse na tarifa de energia comercial. Então, vou dizer para vocês que agora, hoje eu assinei o contrato com a RGE, acredito que nos próximos 30, 60 dias, eu acho que até plantar o próximo, até agosto eu devo estar com a RGE ligada, que vai dar 24 meses. Então, estamos no caminho, um caminho demorado, e daí também vem a calhar nesse problema do licenciamento, né? Então, o licenciamento hoje também a gente tem um entrave grande, que eu acho que o licenciamento inicial, o licenciamento prévio, até através das prefeituras, a gente consegue agilizar bastante, né? Então, a disponibilidade de recursos hídricos também não é tão demorado, que a gente precisa inicial para fazer o financiamento, mas hoje está bem demorada a questão da outorga, né? Então, nós estamos hoje com nossos pivôs todos licenciados, porém, tem uma condicionante no nosso licenciamento que nós temos que apresentar a outorga para finalizar a licença, né? Então, e a outorga está demorado, porque, segundo as informações que a gente tem, o DRH do Estado, todo esse período da pandemia trabalhou em home office, né? Então não deve ter muitos funcionários e os processos são lentos. Então, tem as dificuldades do licenciamento que a gente tem que ter paciência, fazer as coisas certas para chegar no licenciamento, para ficar com os equipamentos todos corretamente ligados. Mas é um processo lento, como os colegas falaram aqui, quem pretende pensar em irrigação, acho que já tem que pensar no licenciamento, né? Já ir fazendo antecipado os projetos iniciais de licenciamento,
os projetos de disponibilidade de energia elétrica, né, porque essa rede nossa da Coprel demorou porque teve que ter um reforço de cabeamento de no mínimo uns 8 quilômetros, né, na parte pública, né, na beira da estrada, para poder fornecer a demanda dos motores que a gente precisava nesse pivô. Então, é um processo demorado, mas com certeza a viabilidade e a rentabilidade se pagam em poucos anos, né? Embora hoje eu sei que os equipamentos aumentaram muito de valor nesses 2 últimos anos, né? Mas com certeza eles vão se pagando e dando o retorno que todos esperam, sem falar que o mais importante que eu vejo é a segurança e a tranquilidade para nós estarmos produzindo. Acho que é isso aí, Luiz. Obrigado. Alô, valeu, Lisandro. Então, o resultado financeiro vale, né? Todo esse transtorno que tem com relação a RGE, com relação à licença, etc, 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 né? É isso. Mas nós temos aqui o professor Alexandre que quer fazer um comentário sobre esse assunto aí. Primeiramente, queria parabenizar a organização do evento por trazer os produtores aqui para demonstrarem seus exemplos práticos, que às vezes a gente vem aqui como academia, mas nada melhor do que o exemplo do produtor. Mas em relação à questão da outorga e desse problema das licenças, a gente tem convivido um pouco com o governo do estado, o departamento de recursos hídricos, né? O problema é que o sistema ainda não está implantado na sua totalidade, né? Então, a questão que eu coloquei aqui sobre o comitê de bacia, né, ele seria o órgão que centralizaria isso, e a outorga nada mais é do que entender a disponibilidade dentro daquela bacia. E aí eu vou outorgando de acordo com essa disponibilidade. Ele é um instrumento. Ele não deveria ser um negócio que atrapalhasse da forma que atrapalha, né, todo o sistema. Então, por isso é uma pena quando a gente escuta, né, que um instrumento que deveria estar ajudando o sistema a se organizar, na realidade ele é um estorvo, né? Então, o CIOT hoje é complicado, né, demora. Tem funcionário, eu conheço o departamento, tem funcionário, eles tiveram um pouco então home office, mas a maioria não. Mas é que fica centralizado lá. E não deveria ser assim, deveria estar centralizado no comitê. Então, é uma pena, assim. E eu acho que essa pressão pode ser levada para o comitê e o comitê levar essa pressão lá para o DRH. Fazer essa pressão no governo do estado. Não sei se poderia aproveitar para me esclarecer, para ter um conhecimento um pouquinho melhor. Mas no momento que sai a disponibilidade do recurso hídrico, né, já não existe uma análise prévia dessa disponibilidade. Por isso que eu digo, não dá para entender o porquê a demora depois, né, porque você já teve a análise prévia, né? Isso, é a Q90, né? É a Q90, que 90% do tempo a água tem que estar disponível. A partir dessa Q90 é feita a disponibilidade. Então já tem a disponibilidade, né? Então já seria automático. Passasse pelo comitê, o comitê com plano de bacia, é automático. Não, tem disponibilidade da outorga, pronto. Mas aí vai lá, aí fica lá numa caixa, né, e trancado. Então não tem fundamento isso. Então eu acho que essa pressão ela tem que ser levada através do comitê para o Conselho de Recursos Hídricos. Eu faço parte do Conselho do CRH e vão pressionar. Isso não pode mais ficar. O sistema tem que girar. O plano de bacia saiu o ano passado agora. É só agora que teve, né, a disponibilidade. Antes usava uma Q90 meio que tirada assim, mas agora não. Agora tem a Q90 aqui. Então, acho que essa força de vocês tem que ser via comitê de bacia, isso tem que ser agilizado. Luiz, me permite só complementar um item que o Leandro falou aqui, que ele quer chegar nos 20%, né? Então, só para dar o nosso índice, nossa empresa lá, nós atualmente a gente tem 20% e nós já temos um planejamento que nos próximos 10 anos a gente quer chegar a 50%. Então, nós chegando a 50% para a gente ter a tranquilidade que o Leandro falou aí, para poder ter a produção tranquila todos os anos. Tu não vai deixar para os teus netos que nem o Leandro, né? Esse pepino. O Leandro tem que passar pelo filho dele ainda, esse processo todo, né, Leandro? Não, mas daqui a 10 anos, talvez eu comece a ter os netos, né? Tá tranquilo. Mas a professora Mirna também quer fazer um pequeno comentáriozinho. Pessoal, aí depois nós vamos para o encerramento, ok? Muito obrigada. Eu vou fazer um pequeno comentário e depois eu só queria fazer uma pergunta para vocês, para saber se vocês têm um número mágico que eu preciso saber. Eu acho que realmente a gente tem que virar a página da discussão do custo do pivô, ou seja, dele ser vantajoso ou não, né?
Na viagem a gente vinha discutindo de como nós temos gente conservadora na universidade que trava muitas coisas. Eu acho que a gente tem que realmente virar a página e assumir que, né, que o pivô tem as suas vantagens e que, portanto, né, ele só vai trazer benefícios. A pergunta que eu gostaria de fazer é que se tu tens mais ou menos calculado quanto do teu custo operacional foi gasto com o pivô, incluindo energia elétrica, manutenção e a mão de obra. Se isso chega a 20%, acredito que não, né? Seja um pouquinho menos, entre 13% a 15%, né? Porque eu acho que esse é um número que interessa muito para os produtores em geral, o quanto que é o custo da irrigação, propriamente dito, né? Sim, exato. E justamente a gente prioriza, né, a exceção a esse pivô que a gente está para ligar a luz aí, que trabalhou no gerador, né? Mas a gente prioriza sempre a irrigação no horário do irrigante, né, com a tarifa reduzida, né? Então, para a gente diminuir bastante o custo, né? E como os nossos pivôs são os novos, também em questão de manutenção é muito baixa, né? Então, por enquanto, a gente não está tendo custo de manutenção, né? Então, sim, mais é a manutenção energia. É calibrar os pneus, lubrificar os motorredutores, cuidar para que não tenha algum problema elétrico. Como no esquema da produção de semente de milho, né? Então, a gente tem a aferição, né? Tem a aferição, calibração deles, que tem um custo razoável, né? E também esqueci de falar que nos pivôs que tem milho semente, a gente utiliza o sistema irriga, né? Que já é uma boa, né? Eu posso ajudar a respeito de custo de manutenção. Eu também, meus pivôs são novos e de momento é pequeno, né? E eu recebi a última conta de luz hoje de manhã por e-mail. Eu gastei R$700 por hectare de luz. Então, tu tens ideia quantos milímetros foram irrigados nesse período? É que é o seguinte, como eu tinha uma lavoura de soja e uma de milho. Então vamos botar uns 150 mais ou menos aí. Então vamos supor, tu tens em torno de 0,5 reais por milímetro? Ou não, dá 13 e pouco. Então fecha com aquele valor que eu tinha. Isso aí. É isso aí. É mais ou menos isso aí. Mais ou menos isso. E então, eu esqueci de colocar que quando nós estávamos conversando aí, eu e meus colegas, para colocar os pivôs, aí surgiu com a ideia, assim, mas quando que nós vamos irrigar e quanto, né? Aí nós contratamos o sistema Irriga Global, os três juntos. Inclusive veio o representante e a gente fez os contratos e tal, e a gente tem funcionado bem. Tem funcionado bem. A ideia é que funcione, né? Porque senão a gente estaria fazendo tipo um trabalho de varde, vamos dizer assim, né? Ok, muito obrigado. Obrigado, Mirna. Pessoal, alguém quer fazer um comentário, um questionamento aos nossos palestrantes? Boa tarde a todos. Eu só gostaria de saber, talvez, do Lisandro, acho que é o último que fez, tem um cálculo de custo em reais por hectare irrigado? Nós temos o cálculo do custo, só não trouxe agora, porque a nossa data de fechamento de safra é 30/4, né? Então, agora, que para essa safra, por exemplo, que vai ter, com certeza, vai ter o custo um pouquinho mais elevado, porque foi mais irrigações do que em outras safras, né? Então, para ser um custo mais atualizado, a partir da semana que vem, a gente vai começar a fechar esse custo e ter os valores exatos, né? E para a fabricação, para a colocação do pivô? Foi irrigado 10 hectares, qual é o custo que eu vou ter por hectare? Foi o que eu falei, ali em 2020, quando eu coloquei os últimos, né, de equipamento, naquela época, se não estou enganado, ficou na faixa de 8.500, 9.000. Aí mais a parte de terraplanagem, porque os meus são naquele sistema de ter um piscinão do lado da sanga, né, que a gente mantém o nível daquele piscinão. Então, eu calculo que ali naquela época eu gastei total em torno de R$11.500 por hectare, né? Só que hoje não, hoje o equipamento depende do tamanho, pelo que eu vi na Expo Direto, só o equipamento já deve estar na faixa de 25 a 30 mil reais por hectare. Né? Eu posso ajudar ele porque eu fiz o pedido e dei a entrada agora em março nesse que eu vou implantar. Então, assim, o primeiro, só que assim, ele tem uma área maior, né?
Então, quanto maior o pivô, óbvio que eu reduzo o custo por hectare, né? Então, aquele primeiro que eu botei de 15 custou 14 mil e pouco, porque a área era pequena. Botei 2 anos depois, o de 30 e poucos, foi a 13 e uns quebradinhos. Já tinha aumentado um pouco. E esse último que eu fechei o pedido ia aumentar do dia para o outro, fui no último dia, ia aumentar 10% ou 12% e custou já mais de 32 mil reais por hectare. É um pivô pequeno, mais 15 hectares, né? Mas vamos dizer que o Lisandro, a última informação foi de 25 para uma área maior, mas olha, uns 28 mil aí, 30 mil, 30 mil tu não erra hoje, né? E se é uma área pequena, vai a perto de 40. Sei lá mas vale a pena porque o produto também dobrou de preço, né? Se continuar nessa faixa aí, né? O Delcio aí, quer fazer um comentário? No meu caso, que o pivô é 22,3 hectare, em 2017 ele custou 16 mil o hectare, com a parte civil, energia e o pivô, né? Então, hoje tudo aumentou, deve ter dobrado pelo menos, né? Esse último meu foi só a parte aérea. No meu caso foi tudo, a parte civil, a energia, a subestação e o pivô, né? Delcio, quantos sacos de milho dava isso? Tu lembra? Aqui. Como é que é? Quantos sacos de milho dava isso? No meu caso, 3 anos que eu plantei milho, foi 3 vezes de 100, 2 de 100 e 1 de 90 sacos a mais. Porque aqui a gente sempre pega uma estiagenzinha. Sim, mas assim, ó, o custo do pivô naquela época foi 17 mil reais, é isso? 16. Dava quantos sacos de milho dava por hectare, digamos assim? O milho estava 40, Estava 40, 45. Dava 40 reais, hoje dá quase 2 vezes e meio, 2 vezes, né? Então 17,34, né? A relação mais ou menos ela se mantém. Mais ou menos. Ok. Show de bola. Pessoal, mais alguma pergunta, algum questionamento? Lá? Temos lá o nosso amigo. Acho que ele tem interesse na semente ali, gente. Esse pessoal da Brevante, o cara tem que se cuidar. Boa tarde. Meu nome é Juliano, sou representante da Brevante. Inclusive, vocês falaram que estavam produzindo sementes aí para a Corteva, então pode ser que seja nossa, pode ser que seja do Stella, né? Então é muito bom isso, né? Não, a minha dúvida é o seguinte, ó. Todo mundo falou hoje em custo de energia, questão de água, né? Alguém de vocês trabalha com energia solar via placas para reduzir esse custo? Ou vocês têm algum subsídio na tarifa para pagar um valor menor ao quilowatt? Ou já foi pensado nisso ou não foi? Visto porque a gente tem uma granja e a gente tinha um consumo de energia em torno de 6 mil reais por mês, e em 3 anos e meio a gente pagou, a gente está livre da tarifa, né? Então isso já foi feito esse estudo? Alguém de vocês fez isso ou não é viável? Qual seria a opinião de vocês? Eu tenho geração de energia solar para as 2 unidades de semente que a gente tem energia solar. Só que na irrigação a gente tem uma tarifa diferenciada no horário noturno, né, das 9h30 da noite, se não me engano, até perto das 6h30 da manhã. Então é uma tarifa bem diferenciada, se chama tarifa irrigante mesmo, né? Então é um custo bem diferenciado. Mas eu já comecei a fazer um estudo também, só que o investimento na placa solar também é um investimento inicial alto, né? Então, às vezes é melhor tu investir num novo pivô e deixar a placa solar um pouquinho, esperar para uma próxima oportunidade aí, né? Não, eu também botei placa solar lá na propriedade, mas só que como ele tem uma propriedade maior, ele deve ter contratação por demanda. É um pouco diferente da minha bandeira branca de irrigante. O meu transformador é até 120 kVA. Aí se tu passa, tu tem que contratar a demanda. Então o nosso sistema é um pouco diferente do produtor de médio para menor, né? Por exemplo, assim, das 5 às 6 da tarde, das 9 às 10 da noite, tu paga a tarifa normal rural, vamos dizer. Se tu irrigar das 6 às 9, tu paga, se não me engano, 25%, 30%, não me lembro quanto por cento a mais. Mas das 10 da noite até as
até às 5 da tarde, tu tem 60% de desconto. Então, assim, e daí o que eu nas placas solar, tu sabe que tu pode elencar as unidades consumidoras que tu quer que sejam mais beneficiadas. Então, eu botei primeiro as casas lá na propriedade, a energia trifásica normal, botei o meu apartamento e, por último, eu botei o pivô. Porque é o que menos tem benefício, porque a energia é mais barata, né? Mas e daí eu calculei que com as placas que eu botei, ia levar uns 6 a 7 anos para pagar. E agora, que já passou 3 anos, vai pagar em 4 anos e meio. O investimento da energia lá com a proporção da minha propriedade, das minhas instalações, né? Então, em 4 anos e meio você paga. Mas botei por último, como quinto unidade de consumo, o pivô, porque a energia mais barata de todos, tu tem que poupar no que é mais caro. Primeiro tu vai botar a trifásica, que nem ele tem o BS e coisa, vai botar lá. Depois vai... O pivô seria a última, porque é a mais barata, não tem porquê, né? Mas todos os meses eu economizo, e eu anoto lá, energia ativa injetada, eu faço o cálculo, vale a pena. 4 anos e meio, 5 você paga. Pessoal, ok? Satisfeito, né? Beleza. Bom, eu acho que nós vamos... alguma pergunta a mais? Não. Mas então, antes de passar para a Elaine, eu quero agradecer ao Delcio Lázari, ao Evandro Zanoni, ao Lisandro Weber, ao Elandro Ganella, pela disponibilidade e pelo tempo que vieram aqui colaborarem conosco. Então, em nome do Fórum Norte Gaúcho, muito obrigado pela participação de vocês. Assim como eu tenho que agradecer a todos vocês que ficaram aqui ouvindo até esse horário. A gente sabe que é cansativo, mas são cases, né? São da nossa região, são produtores, são amigos que têm essa experiência grande e que podem contribuir conosco e com certeza contribuir. Então, muito obrigado a todos. Salva-me de palmas para eles, então. E eu passo para a Elaine. Muito bem. Seu Luiz, convidar o senhor aqui para subir junto para fazer uma foto com esse grupo seleto de produtores. Prefeito Soligo, também para fazer um registro aqui com esses meninos do agro. Fizeram bonito. Pode ser aqui no palco a foto, pessoal, que daí o Jones aqui. Agradecer o Jones, toda a imprensa, o pessoal do marketing aqui, o seu Fernando do som, André, Laírton, o pessoal que está transmitindo também esse momento, que será disponibilizado posteriormente nas redes sociais do Fórum Norte Gaúcho. Muito obrigada pela contribuição de todos, a Deise, a toda a equipe também do Sindicato Rural. Agradecemos aos patrocinadores Ouro, Senar, Zimatic, patrocinadores Prata, Pioneer, Bayer, Decalbe, Agroséries, Sicredi, Biotrigo, Cotrijal, Adubos Coxilha, Brevante, Banco do Brasil, por mais este importante apoio a esse evento.